Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder falar com vocês novamente. Eu sou o pastor Daniel Dias, um dos pastores ali da Assembleia de Deus Ministério Jerusalém em Penápolis. Nosso pastor presidente é o pastor Jorge Amorim. Que alegria poder compartilhar com vocês os assuntos, os temas da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos tratando da lição de número 7, fundamentados no tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Essa lição é uma lição muito propícia para o momento em que nós estamos vivendo, para que venhamos ter a consciência, a certeza que Cristo, Ele é maior do que todas as situações adversas, contrárias, que venham solavancar a vida do cristão, a vida do ser humano. Ele é maior, Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas e tem em suas mãos o controle do tempo e das situações. Deus é o Deus de todas as coisas, o Deus que cuida de todas as coisas e provém para os seus filhos, para os seus eleitos, as demandas do bem, as demandas das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então não se inquiete o seu coração. Não fique desesperado, desesperançado, porque Deus tem esperança para você. E na lição de hoje, estaremos tratando desses assuntos gloriosos que a palavra de Deus, só a palavra de Deus tem a nós e para nós trazer iluminação, discernimento, para que venhamos ter a plena convicção que estamos sendo assistidos, estamos sendo acompanhados, que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Deus é um Deus que cuida. O euconomos é aquele que está cuidando, aquele que está administrando, o administrador de toda a história e de toda a humanidade. O texto áureo da nossa lição está em aos Efésios, capítulo 2, no verso de número 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A nossa verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nossa verdade prática traz a nós uma lição muito importante, porque Cristo, ao morrer na cruz, Ele trouxe a nós todos os efeitos e elementos que precisávamos para a conclusão, para a efetivação de uma obra perfeita, de uma obra que não precisava de emendas, de reajustes, de recolocações, porque Ele trabalhou de uma forma definitiva, fazendo assim uma obra perfeita. A nossa leitura bíblica em classe está em aos Efésios, capítulo 2, verso 14 ao 19, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus por estas afirmativas, por estas palavras maravilhosas, pelo nosso querido irmão em Cristo, teólogo, apóstolo Paulo, que traz a nós informações importantíssimas sobre essa esperança que queima o coração de cada cristão, essa esperança daquele que tem uma capacidade cognitiva, espiritual, de entender as verdades espirituais e dos mistérios que Deus deu à sua igreja, ao seu povo. Nós estamos inseridos nesta aliança, neste propósito, nessa via
que nos leva em direção à plenitude de todas as coisas, que é estar em Cristo e ao lado do Pai, com o Pai, com a presença do Deus Espírito Santo, dando a nós toda a discertiva para que sejamos discernentes a respeito do que Deus está fazendo e está trabalhando, e conhecer e entender que Deus, Ele trabalhou desde a eternidade para nos colocar aonde estamos hoje, reconciliados em paz com Deus. Que maravilha podemos ter acesso a este mistério, a essa revelação, este algo que estava encoberto, estava não entendido, agora passa a ser descoberto, entendido, elucidado, para que venhamos entender a profundidade do amor de Deus para conosco. O índice da nossa lição, nós temos a divisão prática da nossa revista da Escola Dominical. A primeira divisão está inserido o tema Cristo desfez a inimizade entre os homens. Tópico de número 2, segunda divisão, pela paz Cristo fez um novo homem. Terceira subdivisão ou divisão, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Vamos para a introdução da nossa revista. Nessa lição veremos que houve um significativo ou uma significativa mudança na sequência do capítulo de número 2. No verso de número 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, ou a obra que Cristo realizou. Olha o que ele diz: vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Capítulo 2, verso 13. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. O tópico de número 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Síntese da nossa lição do tópico 1. A obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Olha que interessante. Nessa primeira subdivisão, a parede de separação entre os homens. Esta temática diz a nós, contextualizada, que havia uma separação, havia um muro, havia uma divisão, havia um limite, havia algo que nos separava do acesso da comunhão, do relacionamento e da paz. Paz, aqui se referindo literalmente à segregação racial. Muro, muralha e parede, conceitos de divisão com aplicações equidistantes, isolamento para a segurança, adoração e, infelizmente, aqui, exclusivismo. Isaías fala de muros de salvação. Em Isaías capítulo 60, verso 18, ele diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, verso 18. Enquanto Jesus, os judeus ali viam, no caso, nas paredes do templo, a separação entre os povos, Jesus via diferente. Davidson fala de achados arqueológicos, aqui no comentário de Davidson, da editora Vida Nova, ali na página de número 1256. Ele fala de achados arqueológicos aqui que confirmam essas escritas de ameaças de morte aos gentios. Ele trata aqui dessa hostilidade
deste comportamento anti-gentios, anti-estrangeiros, anti-povos que não eram similarizados, eram comparados, eram aguidos ali com a sua cultura. Então, diferenciados desta cultura, não poderiam ser evidenciados por uma comunhão, por uma paz. Dificilmente teriam acesso a uma paz, a um relacionamento saudável. Infelizmente, havia essa separação racial, essa separação de segregação de povos que não faziam parte de cultura, de costumes, de legados judaicos, não eram aceitos. Mas Deus muda essa história e já através de Isaías, 700 anos ali antes de Cristo, já ecoavam, já trombeteava esta voz de salvação e de união dos povos. Subtópico 2. A derrubada da parede de separação. A parede que dividia o santo do profano, a glória divina e os pecadores, tornou-se um aparelho de uma liturgia hipócrita. Ao passar do tempo, houve dentro da liturgia, deste legalismo ritualístico, uma segregação, e o culto passou a se tornar estético, da epiderme. Não era mais algo que provinha de uma alma contristada, uma alma que estava voltada para a adoração, uma alma voltada para se prover da originalidade do ato, do porquê estar fazendo aquilo. Então, com o passar do tempo, houve um entrar da doença, do vírus, da hipocrisia, no ato da religião, no ato da sua liturgia. Quando Cristo, em sua carne, ele desfaz toda e qualquer separação. Ele libera sua presença ali a nós, a todos os povos, judeus e gentios, de forma graciosa para a construção do templo em qualquer cultura. Nós lemos aqui que na purificação do templo, principalmente ali quando Marcos, no capítulo 11, no verso 17, ele diz que Jesus os ensinava. Não está escrito? Claro, falando aqui de Isaías, capítulo 56, no verso 7, não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Não está escrito isso? Mas vós a tendes feito covil de ladrão, ou de ladrões. Então nós vemos aqui essa incisiva passagem e sentença que diagnosticou o estado do povo judeu, ou da religião daquela época, mostrando que havia uma profecia, havia uma clara direção para que todos os povos fossem alcançados. Não era exclusivista, não era excludente, mas era inclusiva, que Deus estava trazendo um povo para incluí-lo a esta graça, a este meio de irmandade, de corpo, de comunhão. Então não está escrito, não está registrado, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Por todas as nações. Aí no verso número 7 do capítulo 56 de Isaías diz o seguinte: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os meus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Glória a Deus, aleluia, por esse privilégio. A derrubada da parede de separação. É interessante quando nós vamos para as cartas, as epístolas, principalmente aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 19 e 20, nós encontramos esta clara definição
do escritor aos Hebreus, dizendo: tendo, pois, irmãos, por favor, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Cristo rasgou a sua carne. Aqui é chamada de uma maneira muito ilustrativa, muito tipológica, do véu do templo que fora rasgado. Ali, como fora rasgado o véu do templo, Cristo rasgou a sua carne. Então o véu é uma figura, é um tipo da carne de Cristo que fora rasgada, que fora ela partida. E ele inaugurou pelo seu sangue um novo e vivo caminho e nos consagrou pela sua carne. Então, meus queridos, nós temos hoje ousadia para entrar na presença de Deus, no lugar de santidade, no lugar que não poderíamos ter acesso porque somos pecadores, somos estrangeiros, somos gentios, mas agora de ambos os povos Deus fez um, de dois povos, agora um. Que glória, que maravilha é termos acesso a estas informações que pode esclarecer a nós e a nossa alma o privilégio que Deus em Jesus nos deu de fazer-nos um povo eleito, um povo chamado, um povo predestinado, um povo que estaria com Ele todos os dias, até a consumação do século, porque assim Ele estará conosco e nós também estaremos com Ele. 3. O conceito da lei dos mandamentos. No conceito de Cristo, a lei é uma estrutura única. A lei é uma estrutura única. Em Lucas capítulo 24, 44 e 45, ele disse-lhes Jesus: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha que interessante, que convinha que se cumprisse tudo. Aqui nós encontramos a palavra grega pleroma, plenitude, completo, tudo. Ou seja, que se cumprisse em Cristo, em mim estava escrito, ou sobre mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, o conceito de Cristo há uma estrutura só. O Antigo Testamento, ou a lei, é uma coisa só no conceito de Cristo. Não cuideis, ali em capítulo 5, do verso 17 de Mateus, que ele diz o seguinte: não cuideis que eu vim destruir a lei. Eu não vim abrogar, abolir a lei, mas eu vim cumprir. Aqui a palavra cumprir novamente, o pleroma, plerosai, completo, pleno, dar equilíbrio, dar a dose certa, mostrar que eu posso fazê-la, torná-la plena, absoluta e completa. Então Cristo resume a lei. Cristo é a nossa própria lei, que se converte, que se reverte em graça, favor e misericórdia a todos os povos. Esta é a visão, o conceito da lei, dos mandamentos de Cristo, na visão de Cristo, na pessoa de Cristo. A abrangência da lei na vida e no cotidiano da sociedade israelita tem implicações morais na formatação litúrgica, na estrutura de limites e direitos no convívio social, liberdades, propriedade, relações comerciais e etc. A separação da lei em categorias distintas obedece apenas ao legalismo judaizante de certos ramos do cristianismo. Bom, nós temos que entender que alguns aspectos
aspectos da lei, a lei moral, né? Ou a lei litúrgica, a lei ritualística, a lei cerimonialística, estas leis, elas já não mais fazem parte deste povo que se tornou a eclésia, que se tornou o povo tirados de dentro para fora para formar um povo. E este povo não segue mais as características ritualísticas ou litúrgicas, propriamente dita, do povo judeu. São categorias distintas, são aspectos ali que levam ao legalismo judaizante. Nós temos que tomar cuidado, porque hoje há segmentos, há instituições, movimentos religiosos que se judaizantes, ou acabam judaizando-se de uma maneira muito forte e trazendo conceitos ritualísticos judaicos para a sua cerimônia. Não, isto não existe mais, esse não é o aspecto da nova dispensação para a igreja, para aqueles que são chamados. Diz aos Colossenses capítulo 2, no verso 11, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, olha só, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, aos Colossenses 2:11. Aos Colossenses, capítulo 2, no verso 16 e 17, nós temos aqui essas características ritualísticas, simbólicas, litúrgicas do povo judeu, que esclarecem o comportamento que devemos ter hoje. Qual é a importância que devemos dar? Aos Colossenses 2, 16 e 17, diz assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, tudo isso que nós estamos vendo, o aspecto litúrgico, ritualístico do povo judeu, que antes fazia a separação, porque os judeus fazem isto, mas os gentios não fazem isto. São incircuncisos, não se circuncidam, e por que vão pertencer? Havia essa excludente reação, mas agora são incluídos pela graça, porque não cabe a nós exercer esse aspecto, porque tudo se cumpriu em Cristo, que era aquelas coisas, sombras das coisas que estão reveladas no corpo de Cristo. Então nós vemos estas importâncias que trazem a nós essas elucidações. Então Cristo não é a sombra, Cristo é a substância de todos os elementos apresentados. Por isso, em nós, a lei se resume em Cristo. 4. A revogação da lei e dos mandamentos. Todo o aparato litúrgico do levirato, né, do culto levítico, relacionado aos ritos do sacrifício no templo, trazem restrições e impedimentos à expansão do evangelho sobre a terra. Então, se nós fôssemos analisar a igreja hoje, nós como povo gentios, que não são judeus, qual seria a dificuldade nossa hoje de estar fazendo o que os judeus fazem, ritualisticamente? O templo, por exemplo, o templo em Jerusalém, porém a ausência hoje do templo, como prestaríamos o culto, como ofereceríamos os animais em sacrifício, como iríamos 3 vezes ao ano oferecer sacralidades ritualísticas do culto. Então, hoje para nós é quase que um anacronismo, é fora do tempo. Não existe uma temporalidade nessas questões. Primeira questão, a questão geográfica, o local e a distância dos povos. É muito distante. Então nós podemos ver no globo terrestre
que há uma dificuldade geográfica muito grande para isso. 2. A questão dos sacrifícios, a cultura do animal como oferta, suas implicações na modernidade. Vamos levar a um aspecto simples, as questões sanitárias. Como poderíamos fazer desta forma hoje para abrir um estabelecimento que envolve com as questões de animais, da carne em si. Há uma questão de vigilância muito próxima, muito cuidadosa para infecções, para questões de saúde. Isto a dificuldade é extrema, a dificuldade é incalculável. Então, olha a questão dos sacrifícios, a cultura, essa dificuldade. 3, a logística, o movimento de pessoas e previsões de elementos ritualísticos. Como faríamos isso? Imagine essa questão do preparo, envolvendo com as culturas, com a distância geográfica, com o animal em si. Então, a situação logística, ela se torna impossibilitada. 4, aculturamento. Imagine, sacerdotes, roupas, indumentárias, idiomas. Então, tudo isso envolve este relacionamento, estas restrições e estes impedimentos. Então, há a revogação da lei e dos mandamentos. Hebreus, capítulo 7, no verso 27, diz o seguinte: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois do povo. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, não há necessidade, como os sumos sacerdotes ofereciam a cada dia o seu sacrifício. Porque agora, por todos os povos, Cristo fez isso, uma única vez, oferecendo-se a si mesmo, concluindo, completando toda a sombra, sendo ele a substância desses elementos e praticando cabalmente o seu pleroma, cumprindo plenamente este respaldo, este pano profético que estava estendido e precisava ser revelado. E Cristo se revela, sendo ele a substância de toda esta lei, de toda essa prática ritualística. 2. Tópico de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Olha que interessante, na divisão 1, o conceito bíblico de paz. Essa subdivisão, ela fala da inimizade de Deus com os homens. Faz com que tanto judeus como gentios estejam na mesma condição diante dele. Não há melhor e nem pior. Todos estão na condição de pecadores. A visão judaica quanto aos gentios é que se torna equivocada. A reconciliação fala não de um armistício, né? Um armistício é uma paz momentânea. Existem povos hoje, que estão com uma paz aparente, mas um ali com uma ogiva nuclear, armas poderosíssimas, a qualquer momento de um desentendimento diplomático pode surgir ou emergir uma guerra. É um armistício, era uma paz momentânea, mas de uma condição divina. Então, a reconciliação de Cristo traz a nós uma condição definitiva, não é um armistício, não é uma paz momentânea, uma paz duradoura. Isso fala de uma propensão divina, só Ele
pode estabelecer isso, e em estabelecer uma oportunidade de salvação aos povos. Aos Colossenses, capítulo 1, verso 20 e 21, diz o seguinte: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz, ou de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Glória a Deus, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. E ele agora reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então agora contudo agora, ele é o elemento, a causa desta reconciliação. Ele é o elemento final, ele é a conclusão, ele é a consumação, ele é o fato em si, porque nós devemos estar buscando a perfeita paz em Cristo, porque só ele tem a verdadeira reconciliação. 2. Cristo é o motivo da paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Essa paz tem apontamentos diretos na estrutura salvífica do Evangelho, no plano divino de salvação dos homens. Isso nada tem a ver com características pessoais, expressões de personalidade, de caráter individual, de maneira nenhuma. Esse não é o motivo da paz, da verdadeira paz. Isso é importante de ser trabalhado nessa aula de hoje, sabe por quê? Muitas vezes tendemos a compreender o Evangelho tomando por parte aspectos humanos, fazendo isso comparações injustas. Nós temos as nossas justiças, entre aspas. Aquilo que é justo para você talvez não seja justo para mim, para aquela cultura, para aquele povo, para aquela nação geograficamente distante, que não faz parte da nossa cultura. Para ele, muita coisa que para nós é justo, para ele é injusto. Então, não é através de estrutura, de parâmetros humanos que vamos compreender isso. E nem no Evangelho podemos extrair essas compreensões meramente humanas, porque estas justiças, diz a própria palavra em Isaías, que são trapos de imundícia. A nossa justiça, o nosso parecer justo, o nosso querer justo é comparado como trapos de imundícia. João capítulo 14, no verso 23 ao 27, um texto excelente para que você leia, medite e venha extrair estas verdades como um princípio que venha reger o seu pensamento e a sua vida. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, tendo-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Veio agora Deus e deu a nós o direito de estarmos sendo templos da sua presença. Aquele que guarda a minha palavra, Deus amará essa pessoa. Será amado do Pai. E ele viverá dentro desta pessoa, morará dentro desta pessoa. E ele enviará o Consolador. E este Consolador nos ensinará todas as coisas.
estará nos alimentando da esperança, desta certeza, desta revelação, deste mistério revelado. Trará a nós a convicção de que estamos agora pertencendo a uma família. Fomos adotados, agregados, inseridos por meio de Cristo, pelo mérito de Cristo, agora somos parte de uma família, da família de Deus. E Ele deixou-nos esta paz. E Ele diz, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo, não como a justiça humana, como os parâmetros humanos de justiça, mas a paz que Deus dá. Essa paz, ela ultrapassa, sobressai todas as coisas, porque é uma paz que não é pelo meio ambiente, né? Pelo ambiente em que vive. É uma paz que não é condicionada às coisas, a elementos físicos apenas. É uma paz que vem no nosso coração e Ele nos dá esperança, convicção das coisas que foram dadas e aquelas que no porvir serão concedidas. Todas essas coisas trará paz. Nosso coração não ficará turbulento, não ficará agitado, não ficará atemorizado, porque a paz de Deus traz foco, traz fé e traz esperança. Essa é a verdadeira paz, e só Ele pode nos dar essa paz. 3. A nova humanidade formada pela paz. A nova humanidade formada pela paz. O resultado do sacrifício de Cristo é um conceito mais elevado de comunhão e adoração a Deus, ou seja, a igreja. Este é o resultado do sacrifício de Cristo. A igreja formou um povo, só um povo, judeus, gregos, romanos, japoneses, né, asiáticos em si, todos os continentes, todos os povos, todas as Américas, né, todos os povos agora em Cristo foi feito um, e este um povo é a sua igreja, o seu povo escolhido. Os salvos agora são chamados, ou seja, são vocacionados pela voz para unirem-se ao corpo do próprio Cristo, que de fato substitui a segurança que o antigo muro do templo gerava na percepção do judeu litúrgico. Então, antigamente havia os muros, as demandas estruturais para guardar, para proteger. Mas agora isto não traz mais segurança, porque agora a nossa segurança está no próprio Cristo, que é formar um corpo através dos seus chamados, dos seus vocacionados, e esta é a segurança de estar em Cristo, protegidos por Cristo, não meramente em estrutura física, não meramente por muros, não meramente por uma percepção litúrgica judaica. Agora tudo é ultrapassado, agora tudo é vencido, superado pelo valor da supremacia do sacrifício de Cristo. As outras coisas se tornam insignificantes, porque ela revela a substância que é Cristo. Da mesma maneira, o cristão não deve fazer da igreja uma instituição excludente e segregária, pois somos chamados à paz. Então a igreja tem que entender, nós, como igreja, ou que deve fazer dessa instituição, né, dessa organização estrutural, que ela seja excludente. Porque temos que analisar isso. Será que não estamos sendo excludentes, afastando as pessoas de Cristo, ao invés de atraí-las ao Cristo, através das boas novas do Evangelho, torná-las dominadas ou envolvidas por estas boas novas pelo Evangelho? Porque Deus nos chamou, foi para a paz. Olha o que diz aos Romanos, capítulo 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
temos que tomar cuidado. Porque às vezes nós colocamos pontos que são meramente ritualísticos, litúrgicos, dogmáticos, esse denominacionalismo que é mais forte do que qualquer outra coisa, até propriamente, entre aspas, do que o sacrifício de Cristo. Então nós temos que analisar até que ponto nós estamos colocando as coisas como sendo ela maiores do que o que ela representa de fato. Tomemos cuidado. Então, nós temos também aos Gálatas, capítulo 3, no verso 26 e 29, para fundamentar essa fala, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 29. Então Deus, pela fé em Cristo Jesus, claro, aqueles que estão em Cristo pela fé, fez de todos um povo, que são batizados, ou fossem mergulhados, revestidos da pessoa de Cristo. Isso nos traz a concepção do amor, da paz, da união, da junção, da inclusão, de trazer para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na alma e no coração e sejamos um, num sentido objetivado, focado para alcançar a plenitude da dinâmica do corpo de Cristo, que é a igreja. 3. Estamos indo para o final desta nossa lição. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Síntese do tópico de número 3. O ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Subtópico 1. Cristo se fez maldição por nós. É interessante entendermos isso, a importância desta sentença. Quando também aqui em Deuteronômio, capítulo 21, no verso 22 e 23, olha só esta profecia e esta sentença de maldição que estava sobre esta pessoa, que se colocava em um madeiro. Olha a sentença, era como um maldito. Olha o que diz: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro. A palavra madeira aqui no Antigo Testamento pode ser estaca, pode ser cruz, pode ser árvore, madeira, né? Tem esse sentido. O seu caráter, ou o seu cadáver ali, não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio capítulo 1, verso 22 e 23. Vamos fazer ali um paralelo, uma conexão com o Novo Testamento, que está em aos Gálatas aqui, capítulo 3, 12 e 13. Capítulo 3, verso 12 e 13. Ora, a lei não é da fé. Não. Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Estará aprisionado a elas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a lei, em que aspecto a maldição? A maldição no aspecto de não correspondermos à sua obediência. É impossível obedecermos à lei plenamente. Se não for pela presença do Espírito Santo, se não for pela direção de Deus, nós não poderemos
cumprir um relacionamento vertical entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus. É impossível. Então a lei trazia essas impossibilidades do homem corresponder ao amor de Deus, corresponder às ordenanças de Deus. Mas Cristo cumpriu. Ele conseguiu plenamente cumprir a lei e trouxe a nós o direito da liberdade, livrou-nos da maldição, livrou-nos da condenação, porque ele se fez maldito, foi pendurado, foi sacrificado, foi ali oferecido e a sua oferta foi aceita e agora em Cristo Jesus nós somos reconciliados, libertos e podemos ter um relacionamento real, um relacionamento vital com Deus Pai através de Jesus Cristo. 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. A reconciliação é outro conceito da soteriologia. A soteriologia paulina, ela nos ensina sobre esta reconciliação. É um conceito, assim como adoção, justificação e etc. Fala de apaziguamento entre partes. Então, a reconciliação fala desse apaziguamento, dessa ponte, uma espécie de demanda judicial. Então, há uma demanda judicial. E entre as partes precisam de um acerto, de uma reconciliação. As grandes questões aqui são reconciliar quem? Deus, judeus e gentios. Então nós temos as partes, Deus, judeus e gentios. Quando? Na cruz. E por quê? O pecado da humanidade aqui agride a santidade divina. O judeu se ressente da exclusividade por ascendência e pela sua estrutura de culto. O gentio se justifica pelo desprezo por sua condição estranha à lei judaica. Então nós vemos aqui muitas dificuldades em apaziguamento entre as partes. Bom, mas Deus tem a solução. Reconciliar, portanto, é criar convergência, é criar pontes, é aplainar caminhos. Aquilo que está acidentado é tapado, aquilo que está elevado, ele é aplainado, e aquilo que está torto, Deus vai endireitando. Então, este é o ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o mistério, o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que coisa maravilhosa, excepcional. Deus deu à igreja o ministério da reconciliação. Deus deu à igreja o ministério de criar convergências, de construir pontes, de aplainar os caminhos. 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O conceito de soma no grego, corpo, fala de uma combinação de elementos e membros, de peças, que juntas e organizadas dão vida a um sistema super elaborado e complexo, movido por sua vida, ou movido por vida. Ou seja, além do controle do homem, vai além da capacidade humana, é muito além a complexidade nanomolecular, dos organismos, dos sistemas orgânicos, é a complexidade neurológica, atômica. Isso, a igreja, assim é a igreja, como um corpo de Cristo. Ela deve ser tratada como uma obra divina e uma construção como
uma arquitetura e estrutura moderna e inovadora, impossível de ser realizada por artífices humanos. Os mistérios da igreja, como sua realidade, visibilidade e tangibilidade, são elementos que louvam a Deus. 1 Pedro, primeira carta, ou epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então nós vemos Pedro, na sua epístola, deixando bem claro que esta obra de Cristo, que foi levado ao madeiro, seu corpo ao madeiro, para que fosse morto, porque nós estávamos mortos em nossos pecados. E o elemento ali na cruz, que era o corpo de Cristo, representando ali o alvo dos nossos pecados, o alvo da ira de Deus, o alvo da sentença da lei, que teria que vir, que teria que ser cumprida, veio sobre Cristo, e a dor, o sofrimento veio sobre ele, para que pudéssemos viver a sua justiça, viver a verdadeira justiça, porque pelas feridas dele fomos sarados, constituídos em um corpo, ligados, unidos. Agora fazemos parte da igreja, cujo corpo tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo. Ele é o soberano, é Ele que manda, é Ele que dá a ordem, é Ele que dá a direção, é Ele que mostra, é Ele que ilumina, é Ele que dá a paz, é Ele que reconcilia e dá à igreja o ministério da reconciliação. Conclusão, meus queridos, da lição de hoje. Compartilhe a nossa lição, compartilhe esta plataforma da Escola Bíblica Dominical, o máximo de pessoas possíveis, para que tenhamos aí uma divulgação e um crescimento do currículo da Escola Bíblica Dominical, sendo acompanhado por você, querido irmão em Cristo Jesus. Conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, ele derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela fomos formados um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua casa, Deus é conosco. Venceremos porque em Cristo somos mais do que vencedores. Um grande abraço do pastor Daniel e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.